colocadinha rasteira. A virada aconteceu, mas o gol não valeu. Bola chutada pelo goleiro, bateu em Neymar e entrou. Mas foi marcado impedimento do Richarlison, que o VAR confirmou. A pressão continuou e Firmino mandou para fora o cruzamento do Renan Lodge. Os donos da casa ficaram na frente mais uma vez, depois do chute de Tapia, que desviou no Rodrigo Caio. Trauco arriscou e dessa vez o Everton segurou. A reclamação peruana começou depois de mais um empate brasileiro. Cobrança de escanteio do Neymar. Cabeçada do Firmino que o Richarlison completou. O VAR entrou no jogo mais uma vez. A confirmação do gol demorou, mas aconteceu. A gente vem trabalhando durante as semanas para poder acertar a casinha e marcar os gols. A gente, atacante, é bastante cobrado porque a gente vive de gol. Então, quando chega na seleção, a gente tem que empurrar a bola para a rede. Pouco depois, Tite mexeu na equipe. Foram 3 alterações que mudaram a história da partida. A reclamação subiu de tom em mais um pênalti marcado para o Brasil, depois da boa jogada entre Richarlison e Cebolinha. Neymar foi derrubado na área. Eu não tenho condição de precisar, porque a minha visão não é uma visão privilegiada. A única coisa que eu tenho é que o VAR trabalha para a justiça, para aquilo que é correto. Eu não tenho condição de avaliar. Ele cobrou e fez mais um. Neymar estava com fome, queria mais. Troca de passes entre o Cebolinha e o Everton Ribeiro, que tirou do goleiro. A bola tocou na trave e Neymar, esperto, marcou o seu 3º gol na partida. Neymar para o Brasil. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Neymar, que pela 3ª vez no jogo, é o 3º gol dele no jogo que você proporciona a torcida brasileira. Brasil 4 pelo 2. Brasil 4 pelo 2. O que eu posso dizer é que o Neymar ele tem essa imprevisibilidade, ele é arco e flecha, ele é o jogador da assistência e ele é o jogador da finalização também. Cada vez melhor, com grau de maturidade cada vez maior. Sem dúvida, foi uma noite para se comemorar em Lima. Jogar aqui no Peru e se impor é bastante difícil, ainda mais com a pressão de sair com o resultado negativo. Eu queria que a equipe, e por isso fiquei contente, que ela mantesse o seu nível de concentração e buscasse construir a sua vitória. Nos 2 momentos em que nós estávamos melhor, a gente acabou tomando gol. E reagir em cima disso é muito difícil. E foi falado no vestiário, independente da situação, a gente tinha que manter a cabeça no lugar. E foi o que a gente mostrou dentro de campo, concentração até a última bola. Foi um jogo muito difícil. A equipe deles é uma equipe que é muito aguerrida, deu bastante trabalho pra gente. O campo não favorecia nosso jogo. Neymar jogou bem, foi o destaque do time e comemorou a marca histórica que alcançou. São 64 gols com a amarelinha e o posto de 2º maior artilheiro da seleção. Ele ultrapassou o Ronaldo, mas não esqueceu de prestar a sua reverência ao fenômeno nas redes sociais. Quis homenageá-la de alguma forma, porque é um ídolo para todos nós brasileiros, para mim principalmente. Para se tornar o maior artilheiro da seleção, Neymar precisa ultrapassar o Pelé, que marcou 77 com a amarelinha. Cada geração, geração, acho que ela tem os seus próprios valores. O Ronaldo foi um fenômeno extraordinário, Rivaldo extraordinário, Romário extraordinário, Bebeto extraordinário, cada um no seu momento. É injusto tu fazer comparativos nas etapas de cada um. A vitória brasileira não foi aceita com tranquilidade. A imprensa peruana reclamou muito dos pênaltis marcados e da intervenção do VAR. Usaram termos pesados, como escândalo, terrível e péssima arbitragem para descrever a atuação do juiz chileno Julio Bascunan. A seleção brasileira volta a jogar na eliminatória em novembro. No estádio do Morumbi vai enfrentar a Venezuela.
Depois pega o Uruguai em Montevidéu. Nesta quarta-feira aconteceram mais jogos da eliminatória sul-americana. A Argentina ganhou da Bolívia por 2-1. O Equador superou o Uruguai, 4-2. A Venezuela perdeu em casa para o Paraguai por 1-0. O Chile empatou com a Colômbia em 2-2. O Brasil lidera a classificação com 6 pontos. A Argentina também ganhou os 2 jogos que disputou, mas está em segundo por causa do saldo de gols. A seguir vem a Colômbia, Paraguai, Equador, Uruguai, Chile e Peru. Nas últimas posições aparecem a Venezuela e a Bolívia, que perderam os 2 jogos que disputaram. Neymar, que noite, hein? Não foi um jogo simples para a seleção brasileira. Teve que começar a partida já virando o jogo, não é? Tomou um gol meio inesperado. Agora, olha que bacana, aqui nós temos os maiores goleadores da história da seleção brasileira. O primeiro absoluto ainda até hoje é o Pelé, tem 77 gols. Olha só, em 92 jogos ele marcou 77 gols. Denilson, isso não é para qualquer um, não é à toa que ele é o melhor do planeta desde sempre. O Neymar já é o segundo colocado e olha que tem muito tempo ainda, tem muita estrada na seleção brasileira. Ele já tem 64 gols em 103 jogos. O Ronaldo Fenômeno foi ultrapassado, 62 gols em 98 jogos também, uma média bem parecida com a do Neymar. O Romário, que é sempre lembrado e reverenciado por muitos, 55 gols em 70 jogos, uma média excepcional, já mais próxima até da do Pelé, viu? Se a gente for analisar. E o nosso Zico, que é um cara sensacional, fora o que ele jogou, o Zico fez 48 gols com a camisa da seleção em 71 jogos, também uma boa média, 0,68. Denilson, só fera, olha o peso disso aqui. Trairagem, porque aqui o sexto aqui era eu com 47 não colocaram. Trairagem isso aí, mas beleza. Eu quero provas. Trairagem. Vou colocar a polícia na história, eu quero provas. Não, sexto, Denilson, meu companheiro de trabalho. Brincadeira. Não, mas nas assistências, provavelmente você tá bem colocado, bem ranqueado. É uma brincadeira, eu tive o privilégio de jogar com 2, né? Ronaldo e Romário na seleção brasileira, 62 gols do Ronaldo, 55 o Romário. Já comentou o jogo da seleção com o Pelé? Já comentei o jogo. Amigo do Neymar. Do Pelé, parceiro do Neymar. E muito parceiro, e admiro demais o Zico, que tem uma humildade, assim, de dar inveja, assim, que é um cara muito simples. Agora, Denilson, um abraço a todos eles, e aqui a nossa saudação e gratidão. Denilson, tem uma coisa interessante. No primeiro jogo contra a Bolívia, uma goleada bem tranquila, o Brasil dominou do início ao fim o jogo. Ontem, já pegou uma seleção um pouco mais cascuda, sem o seu principal jogador, que é o Paulo Guerreiro. Ai, Guerreiro volta pra seleção, volta pro Inter, né? Ó, aqui alguns momentos da partida. Esse gol já aconteceu muito rápido. O Everton até não teve culpa nenhuma, não tinha muito o que fazer. A velocidade que ele pega na bola e a força também do chute. E aí o gol também do desvio, né? No Rodrigo Caio também, que o Everton não teve culpa nenhuma. Loirão, já era de se esperar. Rodrigo Caio que entrou porque o Marquinhos teve uma lesão e saiu do jogo. Isso, já era de se esperar um comportamento diferente da Bolívia, do Peru. A gente até citou ontem aqui a questão física do Peru. O Peru adiantou a cobrança, pelo amor de Deus, assim, uma tranquilidade, olhando no goleiro até o último momento, né? Esperando a reação do goleiro. E aí ele consegue tirar os 2 pênaltis muito parecidos, né? Na cobrança. E aí a gente está vendo o desvio, a gente tinha comentado antes, 2 pontos positivos, que eu acho que é a tranquilidade que a seleção brasileira teve para remontar. Não é fácil você sair perdendo e ter que ter essa responsabilidade e a cobrança de virar um jogo. Richarlison foi um ponto positivo, porque jogou bem nas costas do Trauco, né? Ex-jogador, lateral esquerdo, ex-jogador do Flamengo. E eu gostei muito da atuação da seleção brasileira mais uma vez. A gente tem ouvido falar do comportamento que o Tite tem falado, e é natural você enfrentar uma equipe que joga mais no campo do Brasil, você também diminuir as suas linhas. Porque a gente ficou com a imagem da seleção brasileira com 7, 8 jogadores no campo da Bolívia. Porque a Bolívia não saía para o jogo. Quando tentou sair para o jogo no segundo tempo, acabou tomando 2, 3 contra-ataques, aí voltaram a se fechar. Olha, só para a gente não ficar no óbvio, porque o Neymar é o nosso melhor jogador, ele merece sim os elogios, é um cara que tem se mostrado decisivo, tanto na seleção quanto no Paris Saint-Germain. Ó, aí mais uma vez a outra cobrança, muito também parecido, de pênalti. As duas perfeitas. Agora, Denilson, eu gostei muito nesses 2 jogos, analisando as 2 partidas, do Douglas Luiz. Confesso que não tô vendo ele de perto, assim, em todos os jogos da Inglaterra,
Terra. Gostei muito da postura dele na seleção brasileira, não sentiu o peso da camisa. E ontem legal. Eu quero fazer também aqui um elogio ao Tite, porque os 3 nomes que ele colocou no jogo, o Everton Cebolinha, o Everton Ribeiro e o Alex Telles, entraram bem e ajudaram a consolidar essa vitória de virada aí do Brasil fora de casa. O gramado, o Neymar até falou que um gramado muito seco, né, que não beneficiou o jogo da seleção. E é legal ele falar isso quando você vence, porque senão soaria como uma desculpa, de repente um empate, não é? Mas a seleção venceu. Então, esses são os meus destaques, além do que a gente já vê. Queria ter visto mais o Coutinho, achei que ele não foi excelente no jogo de ontem, mas a seleção conseguiu pontos importantes. Foi importantíssimo você começar o caminho para a Copa do Mundo da forma que o Brasil começou, sendo redundante. O jogo de ontem eu esperava realmente que seria um jogo mais, não com tantos gols, eu até falei um 2-0, acho que um 2-1. Eu imaginava mais um placar mais apertado. Um jogo mais apertado, mas o Peru logicamente ia dificultar, porque o Peru na Copa América já tinha jogado 2 vezes com a seleção brasileira, tinha dificultado o trabalho da seleção brasileira. Então, feliz com a atuação nesses 2 jogos e começamos com o pé direito. Denilson, interessante porque pegamos 2 adversários que não são os mais fortes, não é? Mas agora teremos Venezuela e Uruguai pela frente. Então, outra Uruguai, só que o Uruguai também aí dá suas tropeçadas, não é? Agora, a gente vê também que a seleção com o Tite, ela voltou com fome de bola, todo mundo comprometido, e isso é bem importante. Agora, ontem não tivemos só a seleção brasileira, tivemos também o Flamengo em jogo atrasado da 11ª rodada contra o Lanterna Goiás. Para quem imaginava que seria uma partida fácil, simples, o Goiás está na frente, depois, graças a Pedro e a sua grande fase, o Flamengo conseguiu no último minuto de jogo vencer por 2-1. Meu Deus. Que coisa. Desceu o ar. As equipes divididas por muitos pontos. O Flamengo entrou em campo visando igualar o Atlético Mineiro na liderança do campeonato, enquanto o Goiás era o lanterna, afundado na zona de rebaixamento. E foram eles que começaram assustando com o Rafael Moura. Do outro lado, a resposta veio com Pedro. Mas quem abriu o placar foi o esmeraldino. Daniel Bessa cruzou na medida para Vinícius, de primeira, balançar a rede. 1-0. Precisando da vitória, o Flamengo foi para cima. Pedro arriscou uma bicicleta, Gerson chutou sem força e na cabeçada de Natan, Tadeu fez um milagre. E ainda deu tempo de Michael, Felipe Luiz e Bruno Henrique desperdiçarem oportunidades até o gol sair. Em jogada trabalhada, Bruno Henrique encontrou Pedro livre para empatar. 1-1. E não levou 5 minutos para David Duarte colocar o Goiás na frente de novo. Mas a arbitragem flagrou o impedimento e o lance foi anulado. Lá e cá, Bruno Henrique recebeu de Michael e cabeceou para mais um milagre de Tadeu. O lance precisou ser revisado para garantir que a bola não tinha entrado. Na etapa final, logo aos 3 minutos, Bruno Henrique parou no travessão. Os goleiros se mostravam os donos da partida. Hugo se esticou para salvar a falta cobrada por Edilson e o chute de longe arriscado por Queco. Já Tadeu surpreendeu mais uma vez na finalização de Pedro. E quando a partida caminhava para o empate, o artilheiro apareceu de novo. Já são 12 gols em 11 jogos como titular. 16 bolas na rede na temporada. Pedro garantiu os 3 pontos e a vice-liderança do Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O atacante interceptou o chute de William Arão, escolheu o canto e correu para o abraço. Fim de jogo, Flamengo 2, Goiás 1. Todo mundo sabe que Pedro está jogando maravilhoso. É o jogador que agora, porque está machucado, porque jogou muito bem contra o Independente do Valle, o Gabi, mas se machucou. Agora temos que desfrutar o momento do Pedro, porque é maravilhoso. O que eu lamento muito, né? Porque assim, a gente estava, acho que era merecedor de um resultado melhor. A equipe foi competitiva, a equipe brigou o tempo todo. Essa foi só a primeira partida da maratona de jogos que o rubro-negro terá pela frente. Quinta-feira, o adversário é o Bragantino, também no Maracanã. E no final de semana, será o Corinthians, na Neoquímica Arena. Ontem, eu fiquei pensando o seguinte, o Flamengo não é aquele time que só goleia, que só dá espetáculo, tá muito desfalcado, não dá para desconsiderar os jogadores que não estão à disposição do Domenech Torrent nesse momento.
porém, quem está em campo está se superando. O Flamengo toma o gol, empata a partida com o Pedro e depois dominou amplamente, só que não fazia o segundo gol, que era o importante para consolidar o placar. Veio no último minuto. O Goiás, o goleiro Tadeu, fez uma atuação, mais uma, porque já tinha jogado muito bem contra o Atlético Mineiro, repetiu uma boa atuação, estava fechando o gol, só que aí é o time que não desiste, Denilson. O Flamengo, o que a gente percebe é que ele vai em busca do gol insistentemente. Ele tem um Bruno Henrique, que até teve um lance aí que a gente vai analisar daqui a pouquinho, que ele poderia ter sido advertido no mínimo com o amarelo, nada aconteceu. O Paulo Roberto Alves Júnior foi, até olhou várias vezes o VAR, anulou gols, mas esse lance ele deixou passar. O Bruno Henrique jogou muita bola também ao lado do Pedro. Gerson de novo bem, Thiago Maia bem. Impressionante como esse time do Flamengo tem alternativas. E Loirão, daquele episódio que teve joga ou não joga contra o Palmeiras, aí entrou, né, linguajar do futebol, a juvenilzada, os meninos do Flamengo, aí deixou uma impressão de que o Flamengo tem um elenco muito bom, não só os que foram contratados, o time principal e tal, mas aí o Domenech ficou com alternativas. Só para citar, o Hugo outra vez titular, o Natan na zaga titular e o Mateuzinho como lateral direito. Aliás, o Felipe Luiz estava jogando como meia já no segundo tempo, estava jogando pelo meio, um bom jogador sempre, né? É importante para o Flamengo, já que você não tem o Isla do outro lado. Agora, eu sei que o Flamengo chegou na mesma pontuação do Galo, o Atlético ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense por causa do estadual, quando definiu e conquistou a competição, mas é um campeonato que está se definindo muito para os dois. Tem alguns intrometidos, como o meu Internacional, mas a gente vê Flamengo e Galo muito fortes. E a tendência é que isso continue até o final do campeonato, viu? Tem essa competição, o Flamengo joga Libertadores, então de repente em algum momento pode ser que tenha esse cansaço, mas volto a falar do elenco, da grata surpresa, né? Dentro de uma situação extremamente difícil, constrangedora, vergonhosa, se pode dizer assim, que foi aquele jogar ou não jogar por causa dos contaminados do Flamengo, mas no final a resposta foi muito positiva dos jogadores do Flamengo, então a tendência é que esses dois times briguem realmente na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E não vem com aquela conversa, mas não tá jogando bem porque não tá goleando, não tá que nem o ano passado, calma, olha a maratona do time, já quinta-feira joga contra o Bragantino, o Goiás, até pela viagem, tem um dia a mais para enfrentar o Bahia, joga na sexta-feira, e Denilson, o Pedro, nos últimos 7 jogos fez 8 gols. Ai, me passou. Mais um, né? Então, o Pedro tá iluminado e eu quero ver essa briga, que é ótima pro Flamengo, quando o Gabigol estiver à disposição, já curado da lesão na coxa, porque são 2 jogadores de alto nível. O Pedro seria titular, já falei isso aqui, em qualquer equipe do Brasil, mas no Flamengo ele tem uma concorrência com um jogador que também é fora da curva, que é o Gabigol. Ótimo pro Flamengo. Ó ele aí, refazendo aquela reverência. Aquele gesto tradicional de comemoração. Que fase de gol, que ele tá. Agora o Goiás também, que pena, não ganhou ainda fora de casa, ganhou do meu Internacional, todo mundo ganha do Goiás, menos o Inter, e o Atlético Goianiense também perdeu pro Goiás. Mas aí não era nem assim, lógico, o Goiás vive a situação constrangedora, o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas a dor sente todo mundo dentro de campo, né? Mas eu acho que são pontos que o Goiás, de repente, já não colocaria ali na matemática para sair dessa situação. Jogar contra o Flamengo, fora de casa, com a qualidade que o Flamengo tem, dá para você colocar na conta a derrota. O Goiás vai para tentar, lógico, todos os jogadores entram para tentar vencer. Mas quase fez um feito, quase sai com o empate do Maracanã, o que seria ótimo. Não para a tabela do Goiás, mas para motivar e dar mais. Dá um gás. Agora, Denilson, falando em futebol carioca, atenção, torcida vascaína. O clube, que a gente sabe muito bem, ainda tem na mente o sucesso do Jorge Jesus, que incomodou bastante o Vasco. O Vasco agora também escolheu um técnico português para substituir o Ramon Menezes. Foi confirmado o Ricardo Sá Pinto, ele que já foi técnico do Braga, já mandou até recado para o torcedor. Se liga. Como vocês sabem, foi um grande jogador, um histórico não só do Vasco, mas também do futebol, no futebol mundial, e eu guardo esta camisola com muito, muito carinho. Quero que saibam que estou muito orgulhoso, muito honrado de ser o vosso treinador, quer eu, quer a minha equipa técnica. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos ter que desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades também que se criam grandes oportunidades. Portanto, conto também com o vosso apoio, com o vosso carinho,
e já sabem, lutar pela vitória. Um grande abraço a todos, aos que estão no Brasil e espalhados pelo mundo. Bom, quando se fala recentemente em contratações de técnicos portugueses, tem por um lado Jorge Jesus, um sucesso retumbante, absoluto, e por outro, a gente vê o Gesualdo Ferreira, que foi horrível no Santos, que não conseguiu entender o Santos, entender o futebol brasileiro, nem teve tempo, mas também não mostrou nada diferente, ainda mais depois que o Sampaoli foi o técnico do Peixe. Agora, o que você pode falar do Ricardo Sapinto? Eu acho que eu atuei contra ele na seleção brasileira. Você estava falando aqui que está com essa coisa, né? Acho, mas assim, são 7 ou 8 anos como treinador profissional. Confesso que eu não conheço o estilo de jogo dele, se é um treinador que usa a questão ofensiva ou se espera um pouquinho mais. Não sei o tempo de contrato, mas eu tinha lido que é só até dezembro, então se for até dezembro, ele tem vai ter uma grande dificuldade, não só em acertar. Até o final do Brasileiro, que é fevereiro. Então, até o final de fevereiro. Então, assim, existia a discussão aqui, por exemplo, de quem assumiria o Corinthians, se aceitaria até fevereiro ou até o final. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande, dezembro ou fevereiro, a gente tem 5 meses. Mas eu acho muito mais prudente da diretoria fechar até o final do Brasileirão do que, por exemplo, o Corinthians, que fechou até o final de 2021. Mas aí o Mancini conhece, né, o futebol brasileiro, e pode fazer com que o Corinthians saia dessa situação. Eu digo porque se não der certo, você fica preso mais tempo. Aí é uma situação muito mais complicada. Aparentemente não conhece o futebol brasileiro, conhece jogadores, enfim, tá com a camisa do Romário ali, que tem uma história linda com o Vasco. Agora é esperar, ver qual vai ser o trabalho aqui no futebol brasileiro, entender qual é a estratégia dele de jogo, que a gente está vivendo essa situação de treinadores estrangeiros tendo sucesso no futebol brasileiro. Tomara que ele venha, vai ser bem recebido aqui no Brasil e tomara que faça um grande trabalho com o Vasco. Falando em novidade como treinador, o Mancini foi apresentado e deu coletiva. Boa tarde a todos. 1 hora de conversa. Na primeira entrevista coletiva, Wagner Mancini respondeu 17 perguntas. Falou, por exemplo, do estilo de jogo que o time terá sob o comando dele. Você não pode de maneira alguma querer que o seu elenco jogue da sua maneira se ele não tem característica para isso. Você ficar dando murro em ponta de faca todos os dias. Ao mesmo tempo, você também não pode tornar para o atleta um sistema confortável demais. Ele também, dentro daquilo que é montado como estratégia, seja ela de jogos ou de semana de treinamentos, você tem que gerar algum tipo de desconforto para que haja evolução. Aquele áudio de 2017, se lembra? Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada no jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Pois é, o áudio também foi assunto na coletiva do novo treinador alvinegro. Foi um momento realmente de extrema felicidade por ter ganho do Corinthians dentro da arena, que era o líder do campeonato, estava invicto a 42 partidas. Aí, diante disso, realmente vazou um áudio meu brincando com um grupo de amigos, uma brincadeira que foi feita, que realmente chateou muita gente. Eu estou aqui na oportunidade, eu pedi desculpas e peço desculpas hoje de novo. Wagner Mancini e o fato de assumir um time com salários atrasados, com eleições para presidente se aproximando. As dificuldades vão continuar existindo, porque nós estamos num campeonato extremamente equilibrado, pós-pandemia, então todo mundo teve dificuldade em algum setor da vida, né? Essa dificuldade momentânea que o Corinthians e as outras equipes eles têm hoje é uma coisa que atingiu todas as áreas da sociedade. São 23 jogos pela frente pelo Brasileirão 2020 e a primeira meta, livrar o Corinthians da zona do rebaixamento antes de qualquer coisa. O primeiro passo hoje às 9h30 da noite